E aí, pessoal do canal Educamática, aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Rogério Balbino. Estamos aqui para mais uma aula, né? Mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do canal, especialmente para você. Hoje vamos tratar um tema muito interessante, que muita gente não conhece e que muita gente acaba perdendo dinheiro por conta de não saber como proceder na hora de, sabe de quê? De escolher um carro novo ou um carro semi-novo. Então hoje você vai ficar sabendo tudo o que for preciso para você tomar a decisão certa. Mas antes da gente começar a comentar o vídeo, eu já te peço, né? Deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal. Deixa o seu comentário, né? Diz o que foi que você achou do vídeo. E se tem algum tema interessante que você gostaria de ser trabalhado aqui no canal. Estamos prontos aqui para trazer sempre um conteúdo de qualidade, trazendo informações que vão servir para a tua vida e para a vida dos teus familiares, beleza? Então, vamos começar o vídeo de hoje. Então, como eu falei para vocês, vamos trabalhar sobre automóvel novo versus o automóvel semi-novo. Então hoje você vai ver tudo que você precisa saber antes de fazer a sua compra, beleza? Então vamos lá. Observe o seguinte, eu trouxe algumas situações aqui que é uma média, né, daquilo que eu conheço no mercado aí de automóveis, tanto 0 km como de automóvel usado. Então, o que é que acontece depois da compra? Lembre que todos os dados que eu for trazer aqui nesse vídeo são dados que eu colhi na internet, são coisas que eu venho acompanhando já durante anos, né? Para quem não sabe, eu sou muito fã de carro, gosto demais. Atualmente eu já estou no meu 11º veículo, certo? E no final do vídeo eu vou dar a minha opinião, né, de como é que eu faço na hora de que eu vou trocar de carro, certo? Primeiro vou falar aqui as vantagens e desvantagens de cada um e vou contar para vocês no final como é que eu procedo para não perder dinheiro. Tranquilo? Então, como eu já vinha dizendo, são algumas simulações que vão ser feitas aqui durante o vídeo e esses valores, claro, vai depender do modelo, né? Vai depender do tipo de carro que você vai comprar e tudo mais. Então esses valores podem variar um pouquinho para mais ou um pouco para menos, mas a média do mercado é essa, de acordo com as simulações que eu fiz aqui, beleza? Então vamos começar. O que é que acontece depois da compra? No momento que você compra o carro zero, né? Aquele sonho de chegar numa concessionária, chegar numa loja, né? E aí você comprar o seu carro zero. É claro que vai ter algumas vantagens nisso, né? Você vai escolher os acessórios que você quer colocar no seu carro, você vai escolher a cor do seu veículo. Caso não tenha aquela cor específica, você pode fazer o pedido e esperar chegar a cor, o modelo, do jeito que você quer. Claro, isso é maravilhoso. Eu acredito que todos gostariam de ter essa mesma oportunidade. Porém, para você ter direito a tudo isso, você paga muito caro. Você paga por todas essas regalias. E aí, é claro, tudo que eu vou trazer no vídeo de hoje vai depender também, né, da condição financeira das pessoas que estão assistindo. É claro que tem pessoas que tem seu salário aí de 30, 40, 50 mil reais por mês, ou até mais do que isso, né? O cara é um empresário, é um comerciante, enfim, tem pessoas que a gente sabe que ganham muito dinheiro, tem pessoas que vivem muito bem. E aí, uma pessoa que tem um salário de 30, 40, 50 mil, né? Um médico, um advogado, um engenheiro, queria eu que um professor ganhasse um dinheiro desse também para poder ter esses privilégios. É claro que o professor compra carro zero, claro, isso é óbvio, né? Mas a gente sabe o sacrifício que tem que ser feito para conseguir comprar o carro dessa forma. Mas quem ganha muito dinheiro, ele não se importa, né, de perder, de ter a depreciação do seu veículo, se vai pagar IPVA mais caro, ele não está nem aí para isso, né? Ele não quer saber que daqui a 2, 3 anos ele vai perder 20, 30, 40, 50 mil no seu
na sua compra, já que ele ganha aquilo por mês. Então, para uma pessoa dessa, isso tanto faz. Mas para quem é assalariado, para quem ganha aquela renda um pouquinho mais reduzida, a gente sabe que cada centavo, cada real, tudo vale muito. Então é essa dica que eu trago para você não gastar dinheiro em vão. Então, ó, após a compra, veja o que é que acontece. Primeiro vamos ver aqui, né, esse paralelo sempre entre o veículo novo e o veículo seminovo. Observe o seguinte, no carro novo, assim que você comprou, tirou da loja, você vai, claro, ter que gastar com o emplacamento. Alguns estados do Brasil, ele isenta, né, o primeiro IPVA. Tem alguns estados que se você comprar o carro zero, ele te isenta de pagar o IPVA no ano que você comprou. Você só começa a pagar após o ano seguinte. Mas são poucos estados que fazem isso, né? Temos uma boa parte que mesmo você comprando o carro zero, você já tem que pagar o IPVA referente àquele ano. Então, fora o IPVA, que a gente sabe que é muito caro, né? É um dinheiro que realmente a gente, no final das contas, nem vê o retorno dele, né? Haja vista as estradas ruins, sem segurança, tudo aquilo que você já sabe. Então, fora isso, você tem que emplacar o veículo, né? Então você vai ter que pagar um despachante, você vai ter que pagar pelo emplacamento, você vai ter que pagar uma série de coisas aí que dá um valor considerável. Além disso, você também, ó, tem a depreciação do seu veículo. O que é que significa? No momento que você compra um carro zero, no momento que aquele carro saiu do CNPJ da concessionária, da loja, né, e passou para o seu CPF ou até para o CNPJ da sua empresa, né, no momento que você tira o carro da loja, como a gente popularmente diz, você já perde, em média, 25% do valor do seu veículo. Só por isso, você perde 1/4 do valor do seu veículo só pelo fato de você ter comprado e tirado ele da loja. Então veja que a coisa já começa, né, o famoso fura-olho por aí. Então você comprou um veículo, tirou ele da loja, ele já depreciou de imediato 25%. Se você no dia seguinte quiser já vender o seu carro e etc., pelo fato dele ser usado, ele já vai ter esse valor bem reduzido. Além disso, nós temos aquelas famosas, né, revisões que são programadas na concessionária. Você sabe que quando a gente compra um carro zero, ele vem com 1 ano, 2, 3, tem algumas montadoras aí que dão 5 anos, né, de garantia para o veículo, e a gente sabe que para manter essa garantia, a concessionária, né, ela exige que você faça todas as revisões lá na própria concessionária. E aí a gente sabe que o preço das peças, o preço da mão de obra, todos os valores cobrados na concessionária são muito mais caros, são muito maiores do que quando você faz naquela oficina de confiança, naquele seu amigo, né, naquele seu conhecido que entende de mecânica, que faz um trabalho excelente, ou até mesmo numa oficina, né, que é bem estruturada, mas que o preço ele não se compara ao preço lá da concessionária. Mas você é obrigado, durante aquele período, fazer as revisões programadas na concessionária. Se você fizer qualquer coisa fora, você perde a garantia do seu veículo. Então já tem essa questão também. Continuando aqui, ó, você vai pagar, como eu disse, um IPVA mais alto. E aí, claro, isso vai variar o primeiro ano, né? Em alguns estados você é isento, em outros estados não, você comprou, tem que pagar já de imediato, não tem como correr. Porém, mesmo quem for isento no primeiro ano, mas no segundo, no terceiro, ele vai ter que pagar o IPVA. E por ter tirado um carro 0 km, o valor dele para o cálculo do imposto, esse sim é valorizado, né? O imposto sempre é calculado pelo valor da tabela FIPE, né? Para quem não sabe o que é a tabela FIPE, é uma tabela que tem aí, que serve como referência para a gente saber os preços dos veículos, seja ele novo ou ele usado, beleza? Então o carro é mais novo, você vai pagar um IPVA
mais alto. Tranquilo? E ainda tem também a questão do seguro do carro, que também vai ser mais alto, né? Nenhum banco, nenhuma seguradora, ela vai te cobrar barato, sendo que você está com o carro 0 km, que tem um valor mais elevado, e o cálculo é feito em cima desse valor que você tirou da concessionária. Então, você vai colocando na balança e vendo aí as vantagens e desvantagens em relação ao carro novo. Agora vamos observar no carro seminovo o que é que acontece. Olha aí, ó, o paralelo que você pode observar. O carro seminovo você não vai pagar pelo emplacamento, pois o carro já está emplacado, né? No máximo, se você comprou um carro de cidades diferentes, né? Um endereço diferente, você vai trocar aquela tarjetazinha para botar o nome da sua cidade, sendo que agora com essa placa nova, nem isso vai ser mais necessário, né? A placa agora ela é padronizada e aí você não precisa mais estar botando o nome da sua cidade, mudando aquela tarjeta, então isso aí já barateou bastante. Então o seminovo tem mais essa vantagem que você não vai ter que gastar com emplacamento. A questão da depreciação do carro seminovo existe, só que ela é bem menor em relação ao carro 0 km. Enquanto você tirou o carro da loja e perdeu 25%, alguém que comprou um carro seminovo, e quando eu digo seminovo, é um carro de até 3 anos de uso, certo? Precisamos levar isso em consideração. Tem o carro seminovo e tem o carro que é considerado usado. O carro seminovo, como o nome já diz, é aquele carro que é pouco rodado, tem no máximo 3 anos de uso, e aí você tem um carro ainda que está em excelente estado, em excelente qualidade. O carro usado, aí já é aquele carro um pouco mais antigo, né? Claro que a partir de 4 anos de uso, o carro já é considerado não mais seminovo, ele passa a ser considerado um carro usado. E aí vale para qualquer idade do carro. Então, quanto mais tempo o carro já tem de uso, menor vai ser o valor do seu IPVA, menor vai ser a sua depreciação, menor vai ser o valor do seguro. Então você vai ter a vantagem de não precisar mais fazer as revisões na concessionária, você já pode fazer as revisões naquela oficina mecânica de sua confiança, você pode usar peças que são paralelas, né? Não são aquelas originais de fábrica, porém tem uma qualidade excelente e não vai deixar você na mão. Então, o carro seminovo, ele vai ter essa diferença em relação ao carro novo, ao carro 0 km. Tranquilo? Se gostou do vídeo até agora, já deixa aquele like. Se não for inscrito ainda, se inscreve no canal, beleza? Dá essa força aí pro canal que ajuda bastante. Vamos prosseguir aqui. Então, vimos essa primeira parte. Vamos agora para outra situação. Eu fiz uma simulação, né, para você ter uma ideia aí com números do que é que eu estou falando. Então eu fiz uma simulação de um automóvel, né, de 100 mil reais, certo? E quando eu boto o valor de 100 mil reais, ele vai valer praticamente para qualquer modelo de carro que você está comprando. Tudo aqui são valores já tirado a média, então você vai saber que não vai fugir muito disso, nem para mais e nem para menos, ele vai ficar mais ou menos dentro dessa média. Então, pegando um carro aí de 100 mil reais, vamos ver o que é que acontece após os 3 anos. Então, o cara comprou um carro zero, passou 3 anos, o que é que aconteceu? Vejam só, primeiro, a depreciação do carro de 100 mil após 3 anos, ela já está em torno de 40 a 50 mil reais. Ou seja, o carro que você comprou por 100 mil reais, após 3 anos, você só consegue revender esse carro mais ou menos pelo valor de 50 a 60 mil reais. E aí eu tenho vários exemplos que eu posso te dar. Você compra carro hoje no valor de 100 mil reais. Você pega aí um Jeep Renegade, né, que é um dos carros aí mais vendidos do Brasil já há alguns anos. Você compra ele, né, um intermediário, na faixa aí dos 100 mil reais. Mas se você pesquisar, fizer uma pesquisa rápida aí, um Renegade 2016, 2017, lembrando que nós estamos no ano aqui de 2020, né? Então,
um Renegade de 2016, 2017, eu já encontrei na internet aí por 45 mil reais. 45 mil reais. Mas a média de preço dele fica nisso. 50 mil, 55. Se for uma versão que tiver um pouco mais acessórios, ainda fica na faixa dos 60 mil reais. Mas a média hoje de um carro que foi comprado por 100 mil reais, após 3 anos de uso, ele está custando aí em média 50, 55 mil. E a mesma coisa vai acontecer com o Renault Dust. Ele é nessa faixa, 95, 100 mil. Mas se você pegar uma Dust hoje, 2017, você compra ela nessa faixa aí de 50 a 60 mil reais. Certo? Então, já começa nisso. Depois de 3 anos, você já perdeu, né, pela depreciação de 40 a 50 mil reais. Isso baseado no carro de 100 mil. O que mais? Após 3 anos, ó, o valor gasto na concessionária fica em torno de R$ 2.500, que são aquelas revisões, como eu falei para vocês no início, que você é obrigado a fazer na concessionária. Então, um carro de 100 mil reais, eu me baseei aí a revisão beirando aí os 800 reais, 900 reais por mês. Então, fiz uma média de R$ 2.500 no total de 3 anos, né? As 3 primeiras revisões, em média, você vai gastar aí R$ 2.500, beleza? Continuando, após 3 anos, ó, você já vai ter pago só de IPVA do seu carro cerca de R$ 9 mil, certo? Claro que isso pode diminuir um pouco se você é daquele estado que você comprou e foi isento no primeiro ano que você comprou o carro. Para aqueles que não, o valor médio no carro de 100 mil reais, após 3 anos de IPVA pago, são R$ 9 mil. Beleza? Continuando aqui, ó, nós temos o seguro, que vai ser calculado praticamente da mesma forma. Eu coloquei uma média aí de 9 mil. Claro que o seguro vai muito se você já tem uma faixa de seguro um pouco maior, se você tem algum tipo de desconto, vai depender do sexo, vai depender da sua idade, vai depender da região onde você mora, da cidade, do bairro. A gente sabe que o seguro ele leva em consideração uma série de fatos, mas em média você vai gastar também R$ 9 mil após 3 anos, tirando um carro 0 km no valor de R$ 100 mil. Beleza? Agora, o que é que vai acontecer com aquela pessoa que comprou o carro seminovo após 3 anos? Então eu estou pegando agora uma pessoa que comprou um carro com 3 anos de uso e vai passar também 3 anos com aquele carro. Então, para quem comprou o carro seminovo, serão 3 anos, porém o carro aí ele já vai ter 6 anos de vida, né? 6 anos aí de uso no final desse período. Então, para quem comprou o carro seminovo, primeiro, ele não comprou por 100 mil reais. Ele comprou esse carro aí de 50 a 60 mil reais, certo? Então ele já teve aí, pagou a menos nesse veículo de 40 a 50 mil reais, que é justamente a depreciação que eu tinha falado para vocês antes. Outra vantagem aí, ó, a depreciação durante esses 3 anos não vai ser de 40 a 50 mil reais, vai ser em torno aí de 10 mil reais, já contando os 3 anos de uso. Então quem comprou um carro hoje de 60 mil reais, com 3 anos de uso, quando esse carro tiver com 6 anos de uso, 3 anos na mão dessa pessoa, ele sofreu uma depreciação aí, em média, de 10 mil reais. Então alguém comprou esse carro com 3 anos de uso por 60 mil, após 3 anos, se ele for vender esse carro, ele ainda consegue pegar cerca de 50 mil reais ainda no valor do veículo. Então a depreciação foi aí, em média 10 mil reais. Veja que diferença, certo? E a pessoa que está pegando um carro com 6 anos de uso, dependendo do uso do carro, dependendo do proprietário, o carro ainda está em ótimas condições. Haja vista que nós encontramos aí no mercado, né, carros com mais de 10 anos de uso e parece que está novo, né? Tudo vai depender do dono e, claro, você realmente ser um caçador de carros, né? Você procurar, pesquisar, ver a procedência e tudo mais. Mas aí é história para um outro vídeo.
Então a depreciação 10 mil, o valor gasto de manutenção, já que você não tem mais aquela obrigação da concessionária, porém a manutenção aí fica em torno de 5 mil reais, porque ela vai ser o dobro de quem gastou na concessionária, já que lá é bem mais caro e agora a gente está pagando uma manutenção mais barata. Esse valor de 5 mil, ele pode ser bem menor. Eu coloquei os 5 mil porque quem está com um carro aí de 3 a 6 anos de uso, a gente já está falando de um carro que já vai precisar trocar algumas peças que são um pouco mais caras, inclusive a manutenção, né? A gente já está falando de um carro que vai precisar trocar uma correia de comando, aí a gente já vai ter R$1.200 mais ou menos para trocar a correia de comando, com os tensores, né, que a gente chama de rolamentos, mais a mão de obra, em torno de R$1.200. O cara já vai ter que estar trocando amortecedores do carro, então um kit de amortecedor de um carro desse completo já vai ser acima de R$1.000 também. Aí tem as famosas trocas de óleo, de filtro. Isso é um período que você já pode, dependendo do uso, ter algum problema numa bomba de combustível, já é uma pecinha um pouco mais cara. Você já vai estar na época de trocar os pneus do seu carro, porque quem usa o carro até 3 anos, se for uma pessoa que rodar aí, em média 10 mil quilômetros por ano, ele vende o carro com 3 anos de uso sem precisar ter trocado o pneu. Você ainda vai comprar com o pneu que veio de fábrica. Então, a pessoa que ficou com o carro de 3 a 6 anos já vai ter que trocar um jogo de pneus. Então, por conta disso, eu coloquei o valor aí médio de R$5.000. Se você pega um carro que está num estado de conservação muito bom, é claro que esse valor pode diminuir, como também se você pegar um carro que foi muito judiado, esse valor pode aumentar bastante, beleza? Prosseguindo, o IPVA vai ficar a metade, né? Isso já somando os 3 anos, uma média aí de R$1.500 por ano. O seguro, a mesma coisa, R$4.500, claro, dependendo de toda aquela situação que a gente já viu. E aí, o que é que você acha até agora? Vantagem de comprar um carro zero? Vantagem de comprar um carro seminovo? Já já eu digo como é que eu faço e dou a minha opinião particular. Continuando aqui, ó, eu fiz um resumo, após esses 3 anos, do que acontece com quem comprou o carro zero e de quem comprou o carro seminovo. Então vejam só, essa tabelinha que eu fiz aí, ó. Nós temos a perda, né? Então quem comprou um carro novo, isso considerando os 3 anos de uso, ele gastou aí em média, aliás, teve uma perda, né? Uma depreciação de 50 mil. Quem comprou um carro seminovo, usando os mesmos 3 anos, tem uma perda de 10 mil reais. As despesas de quem comprou um carro novo, né, 0 km, seguro, IPVA, emplacamento, as revisões da concessionária, daí cerca de 20.500 reais. Já quem comprou o seminovo, pegando essa mesma situação, fica em torno de 14 mil reais. O total, somando a depreciação com as despesas, no carro, quem comprou um carro novo, né, 0 km, durante 3 anos, entre o que ele perdeu e o que ele gastou naquele carro, e claro, eu não estou levando em consideração combustível, nem nada dessas coisas, porque isso aí vai depender do uso de cada um. Ele gastou em média aí R$70.500. Então veja, para quem comprou um carro de 100 mil, né, após 3 anos, entre o que depreciou e o que ele gastou com o veículo, ele tem aí um total de despesa de 70 mil reais. Já a pessoa que comprou o carro seminovo, nas mesmas condições, somando a mesma situação, ele gasta aí, ele tem de despesa com esse carro durante 3 anos, cerca de 24 mil reais. E aí, o que é que você acha? Qual é a tua opinião depois de tudo que eu te mostrei? Vou dar a minha opinião. Como eu disse no começo do vídeo, hoje o meu carro atual é o meu 11º carro, certo? Eu tenho o carro desde os meus 22 anos de idade, estou com 37. A média, a cada 2 anos, eu estou trocando de carro. Teve carro que eu troquei com 1 ano e pouco, mas a média é essa, 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, eu costumo trocar de carro. Nunca comprei um carro zero até hoje. Tenho desejo, tenho sonho, tenho. Mas quando eu começo a avaliar
toda essa situação eu vejo que não vale a pena. É uma diferença aí, ó. Observe. 3 vezes, ou seja, 300% a diferença de um em relação ao outro. Então, quando eu coloco isso na balança, que se eu comprar um carro com 3 anos de uso, eu vou passar 3 anos com esse carro e vai me gerar uma despesa de 24 mil reais, e eu avalio que se eu comprar esse mesmo carro 0 km, eu vou ter uma perda total aí de 70 mil, são quase 50 mil reais de diferença. Então, até hoje, eu não comprei carro 0 km. Eu só compro carro semi-novo. Claro que no começo eu comprei carro usado. Meu primeiro carro, quando eu tinha 22 anos, foi um Fiat Uno, ano 89, a álcool, certo? Um carro excelente, mas era um carro que já tinha mais de 10 anos de uso, certo? E aí eu fui crescendo, fui construindo, fui me organizando e graças a Deus, de 2 carros para cá, né, eu consegui entrar na linha aí de carros seminovos, que é nessa faixa de 2, 3 anos de uso. Hoje, por exemplo, meu carro é um Nissan Kicks 2018. Eu comprei ele o ano passado, então eu comprei ele nessa faixa com 2 anos de uso. Ainda peguei ele com 1 ano de garantia, certo? Até hoje, tô gravando esse vídeo aqui no mês de julho de 2020, eu ainda tenho uns 2 meses ainda de garantia de fábrica deste carro, beleza? Então o carro que custava mais de 90 mil, 0 km, eu comprei por 60 mil reais. Eu tive uma diferença aí de mais de 30 mil, beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Desde já eu agradeço, né, por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. Lembrando mais uma vez, se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like, né? Compartilha com seus amigos. Não esquece de deixar o comentário do que você achou do vídeo, do conteúdo, se te ajudou. E nos incentive também a trazer mais conteúdo para você aqui no canal, beleza? Então desde já, Deus te abençoe, Deus te ilumine e eu te aguardo aqui para o próximo vídeo do canal. Valeu!